E nós vamos ver alguns exemplos aqui na vida de Daniel, para que a gente possa entender e compartilhar algumas coisas e ser gratos a Deus por tanta capacitação, ser gratos a Deus por tanto cuidado, ser gratos a Deus por tanta confiança em nós, e que a gente precisa reconhecer isso todos os dias, por mínimo que seja. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que alcançamos fazer é benefício da graça na nossa vida. Amém? Daniel capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Amém? O texto fala aqui, de algumas características. Estou ouvindo minha voz, que chique isso. De algumas características de Daniel, e dos rapazes que o rei pediu para serem trazidos para servir. E o interessante aqui, que fala das qualidades que eles deveriam apresentar, e o texto frisa bastante que deveriam ser pessoas que fossem capazes de servir o rei, pessoas capacitadas para servir o rei, pessoas que fossem competentes para servir o rei. A Bíblia diz que o Senhor nos fez ministros competentes, ministros capazes. E é interessante que qualquer coisa que nós viermos a fazer, isso não vai nos tornar capazes. O que nós fazemos é porque nós já somos capazes. Amém? Tudo que você possa fazer, tudo que você possa oferecer, não foi porque você foi se tornando capaz de fazê-lo, mas sim porque você já é capaz. O Senhor já te capacitou, o Senhor já te deu essa condição. E a Bíblia diz que nesses jovens aqui foi encontrada essa capacidade. Então, o que a gente aprende com isso? Que quanto mais nós quanto mais nós desenvolvemos da vida de Deus, mais essa capacidade vai sendo manifestada. E o mais importante de tudo isso, a gente precisa reconhecer que vem do Senhor essa capacidade. Amém? A gente precisa reconhecer. Nós vivemos num mundo onde quem é mais, quem tem mais, quem se destaca mais, são os bons. É reconhecido como os tops, como quem está por cima, em algumas situações até quem tem condição de humilhar quem está por baixo. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos capacitou a todos. Todos nós somos capazes. Amém? Todos nós fomos capacitados, todos nós fomos alcançados por essa graça. E aí o texto continua no verso 8, eu queria que você me acompanhasse aí. Entre esses jovens, isso está no versículo 6, entre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são as pessoas que a gente conhece aqui dessa história. E aí o verso 8 fala: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster das comidas do rei. Isso significa que quanto mais eu entendo, que a minha capacitação vem de Deus, mais condição eu tenho para me abster, para abrir mão daquilo que não representa Deus. Amém? Você consegue entender isso? Porque as pessoas acham que quanto mais posição elas vão alcançando, quanto mais
capacidade elas vão mostrando, mais no topo elas vão ficando. Então elas compreendem, né, assim segue o curso do mundo, que elas é que ditam as regras, que elas é que dão direção para a vida, que elas é que põem preço naquilo que elas fazem. E quando a gente entende o benefício da graça, a gente entende que tudo que Deus providencia para nós, toda a capacidade que Deus nos dá, não é por preço, não é por mérito, é por simples soberania de Deus. Ele decidiu nos dar, Ele decidiu nos capacitar e assim Ele fez. Amém? Você consegue entender isso? Sim ou não? Vocês estão com uma cara de que não estão entendendo nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Tudo o que Deus nos dá é não é por mérito nosso, mas é por decisão de Deus. Ele decidiu nos dar tudo o que Ele nos deu. E a gente não pode seguir o curso do mundo de achar que a gente precisa ser alguma coisa, que a gente precisa ter alguma coisa externa para que a gente seja reconhecido. Porque toda a nossa capacidade vem de Deus e ela já está em nós. Amém? No mínimo dos mínimos que você faça, é capacitação de Deus e manifestação de graça de Deus na sua vida. Amém? E o texto fala que, mesmo nessa condição, mesmo com todas essas características, mesmo com todos esses adjetivos, Daniel decidiu se abster daquilo que não representava Deus na vida dele. Isso significa que quanto mais eu tenho de Deus, quanto mais eu tenho da vida de Deus em mim, mais eu aprendo a fazer escolhas. Já reparou que as pessoas, quanto mais vai conseguindo coisas, quanto mais vai crescendo, quanto mais vai ficando no topo, elas escolhem se afastar de Deus. Elas ficam mais longe das coisas de Deus. Mas o texto diz que Daniel escolheu se abster de outras coisas, para permanecer se alimentando de forma diferente, para não ser igualado com aqueles que estavam seguindo o curso do mundo. Então tudo aquilo que Deus tem manifestado através da sua vida, isso tem que nos levar à maturidade, nos levar à liberdade de aprender a dizer não para algumas coisas. O contrário do que acontece é que as pessoas pensam que eu sou livre, eu já sou maduro, eu já sou adulto, então eu posso dizer sim para tudo. Né? O mundo pensa que ser livre é poder dizer sim para tudo. Mas dentro da realidade da verdade de Deus, quanto mais livre eu entendo, né, que eu me torno nele, quanto mais capaz eu sou nele, mais eu aprendo a me abster de coisas, a dizer não, a fazer escolhas certas, para que eu não perca tudo aquilo que eu já recebi dele, para que eu não erre o foco de tudo aquilo que eu recebi dele. Essa tem que ser a nossa condição. Quanto mais eu tenho, mais eu reconheço que é capacitação dele na minha vida. Quanto mais eu alcanço, quanto mais degraus eu subo, eu preciso reconhecer que é a capacitação de Deus na minha vida, que é a graça de Deus manifesta na minha vida. Amém? O verso 17 continua falando da condição desses moços. Não é o 17 não. É o 17 sim. O texto, continua dizendo que porque eles tinham essa habilidade, e o Daniel se destacava mais ainda, porque além de tudo isso, Daniel ainda conseguia interpretar sonhos. E aí a Bíblia fala, na sequência aqui da história, que o rei teve um sonho e ninguém sabia interpretar. Aí eles descobriram que o Daniel conseguia interpretar sonhos. Aí foram atrás do Daniel e trouxeram o Daniel para que pudesse interpretar os sonhos. Aí aqui no versículo 17 fala... antes do versículo 17, fala que quem não conseguisse interpretar o sonho, o rei ia mandar matar todos os sábios, todos os magos, todo mundo lá que não conseguisse interpretar o sonho, e isso incluía Daniel e os seus amigos, porque eles faziam parte dos homens sábios lá, que faziam parte lá da corte do rei. E aí olha o que aconteceu aqui no versículo 17. E Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério. 2,17. Eu não falei 2? É que eu estou ouvindo minha voz aqui. Vocês estão ouvindo? A minha voz está subindo aqui no meu ouvido, aqui, eu estou me distraindo aqui com a minha voz, mas tudo bem. Vamos lá. Daniel 2,17. E Daniel voltou para casa e contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E lhes
lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que lhe tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Ou seja, aquilo que não estava na mão deles fazer, o que eles fizeram? Eles foram buscar em Deus. Mesmo com toda a capacidade que eles tinham, vinda de Deus, chegou uma situação aqui que eles não tinham como resolver. E eles recorreram a Deus mais uma vez. E a Bíblia diz que eles foram buscar o Senhor, oraram ao Senhor, e o Senhor trouxe a revelação para eles. E aí olha a declaração deles, depois que eles, o sonho foi revelado e trouxe a revelação para o rei. Na continuação do verso 19, o 20, né? E ele disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder pertencem a quem? A quem? A Deus. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos seus sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Os sábios recebem sabedoria de Deus. Não é porque estudam, não é porque tem destaque, não é porque Deus acha eles bonitinhos, não. A sabedoria vem de Deus. E aí ele continua dizendo: ele revela coisas profundas e ocultas. Ele conhece aquele que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, pois tu me deste sabedoria e poder, e me revelastes o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Eles reconheceram que tudo vem de Deus, que tudo procede de Deus, que tudo que eles têm, que tudo que eles são, que tudo que eles precisavam, né, veio de Deus para eles. O que a gente vê muitas vezes é que as pessoas vão seguindo num curso que todas as capacidades ou as habilidades que elas alcançam, elas remetem isso a elas mesmas. Ah, porque eu estudei. Ah, porque eu me formei. Ah, porque tal pessoa me ensinou. Ah, porque eu li tantos livros. Ah, porque eu me dedico a tantas outras coisas. Toda a nossa capacidade vem de Deus. E nós precisamos, assim como esses homens, reconhecer que tudo vem dele. Por mínimo que seja, por tudo que você faça, toda a nossa capacidade vem dele. Amém? E nós precisamos reconhecer. E aí, por último, eu queria ver com vocês aqui ainda no livro de Daniel, no capítulo 5, no verso 13, para a gente encerrar aqui esse exemplo de Daniel. Daniel 5, verso 13. Novamente aconteceu uma situação lá que ninguém sabia como resolver, que ninguém sabia como interpretar, e eles foram atrás de Daniel novamente, né? E aí Daniel se portou de uma forma que ele estava remetendo a Deus todas as coisas que aconteciam na vida dele. Capítulo 5, verso 17. Cadê meu 17? Então Daniel respondeu ao rei. O 16 para você entender melhor. Mas eu soube que você é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Capaz. Que está escrito na sua Bíblia? Capaz? Todas as versões está capaz? 5,16. Pode solucionar casos difíceis. Mas o rei chegou e falou para Daniel: eu sei que você é capaz. Eu soube que você tem capacidade de interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Olha o rei enchendo a bola do Daniel, oferecendo um monte de coisa para ele fazer uso de toda a capacidade que ele tinha. E olha o que Daniel responde para o rei. Então Daniel respondeu ao rei:
podes guardar os teus presentes para você mesmo e dar as tuas recompensas para outro. No entanto, eu vou ler a inscrição para o rei e dizer o que significa. Imagine você nessa condição. A pessoa mais importante lá do reinado te procura porque sabe que você tem condição, que você é capaz e vai te oferecer, né, presentes, posição, um monte de coisa. Que resposta você daria? É de Deus. Chegou na hora certa. Estava precisando. Está vendo como Deus é justo? Não é? Humanamente falando, gente, é nossa ação mais espontânea, não é? Eles reconheceram, não, o rei reconheceu, Daniel, me falaram que você é o único capaz, que você consegue, que você tem habilidade, e ninguém mais no reino conseguiu, só você consegue. Existem pessoas aí no mundo, né, corporativo, que tem posições que elas ocupam, que só elas conseguem resolver determinado tipo de problemas ou administrar determinado tipo de assunto dentro de uma empresa. E todo mundo recorre a ela. E na posição que ela está, ela ganha para fazer isso. Ela ganha para manifestar a capacidade dela. Ela ganha para colocar em prática tudo aquilo que ela recebeu. E eu não estou falando que isso é errado. É certo, se você está capacitado e você se profissionalizou para tal coisa, você está certo. Mas não é nessa linha que nós estamos caminhando. Que nós precisamos reconhecer que a nossa capacidade vem de Deus. Esteja eu na posição que estiver, esteja eu fazendo o que eu estiver fazendo, a minha capacidade vem de Deus. E não há preço que pague reconhecer que essa capacidade vem de Deus. Mesmo que o rei, né, depois o texto fala que Daniel não quis o que o rei ofereceu, mas depois no final o rei deu mesmo assim. Mesmo se Daniel não ligasse, o rei deu do mesmo jeito. Mas Daniel reconheceu que aquela condição era para ele reconhecer que aquela capacidade que ele tinha vinha de Deus. E ele leu para o rei o que precisava ler e trouxe o direcionamento profético para o tempo, que é aquilo que estava escrito lá na parede que ninguém conseguia discernir. Isso significa que eu e você precisamos reconhecer em todo o tempo que quem nos capacita é a graça de Deus. E mais importante do que aquilo que eu ouço a meu respeito, porque o rei ouviu que Daniel era capaz. E mais importante do que aquilo que eu ouço a meu respeito, os elogios que as pessoas falam, mais importante do que ouvir as qualidades que eu tenho da boca de outras pessoas, mais importante do que eu tenho ouvido é o que eu tenho respondido. Porque Daniel respondeu: eu não preciso, eu não quero, pode dar para outro. Mas o que você precisa é a resposta, então eu vou te dar a resposta. O que acontece é que às vezes a gente fica todo envaidecido, né? Só você é capaz, só você consegue. No meio de todas as pessoas que eu procurei, só você podia fazer. E a gente, ao invés de relacionar tudo isso à graça de Deus, a gente relaciona com a nossa própria capacidade. E é nisso que nós erramos. Porque nós temos dado respostas que não fazem referência à graça de Deus. Nós temos dado resposta àquilo que as pessoas têm visto em nós e muitas vezes não fazem referência à graça e à capacidade de Deus na nossa vida. As minhas respostas devem ter base naquilo que eu estou me tornando ou naquilo que eu carrego. As respostas que você dá para as pessoas, a forma como você se porta diante das circunstâncias e situações que as pessoas reconhecem, que você é diferenciado, que você manifesta algo diferente, deve ser com base naquilo que você está se tornando ou naquilo que você carrega, que é o Cristo que está em você. Ele é a manifestação da graça na nossa vida. Porque tudo que nós fazemos, como eu disse, qualquer coisa que nós fazemos, é a graça de Deus. Não é? O que você faz, Gilberto, na sua vida? Qualquer coisa, pode falar, qualquer coisa. Qualquer, meu amor, pode falar. Não vou te xingar, não.
Assim... não leva tão a sério qualquer coisa que eu falei, por favor. O que você faz no seu trabalho? Faturamento? É graça de Deus na sua vida, não é? O que você faz, Leandro? Qualquer coisa, não precisa ser exatamente no seu trabalho. É manifestação da graça, não é? O que você faz, Esther, na sua vida? De tudo? É graça de Deus na sua vida, Esther. Quem consegue fazer de tudo nessa vida? É graça de Deus na sua vida. Manifestação da graça, não é? O que você faz, Silvana? Cuida de pessoas. Não precisa de graça, gente, para cuidar de pessoas? Manifestação da graça. O que você faz, Cláudio? Cuida dos dois. Gente, vê se não é graça de Deus cuidar dos dois. Não é? Manifestação da graça. Por nós mesmos a gente não consegue. Uma coisa que você faz, Rodrigo, dá aula, manifestação da graça. Capacitação pela graça. O outro, Rodrigo, o que você faz, Rodrigo? Cuida de 3... Gente, cuidar de 3 princesas não é fácil. Não é? Manifestação da graça. Manifestação da graça. O Gil cuida de 2, está quase entregando, mas, né, Gil? 3. Graça dobrada para você, graça triplicada para você. O que você faz, Carolzinha? Faz escola de fundamento. Gente! Para fazer escola de fundamentos, manifestação de graça. Capacitação da graça. Se não for a capacitação da graça, por nós mesmos a gente não consegue. Não dá vontade de desistir no começo, Carol? Dá. Capacitação no meio também, né? Capacitação da graça, gente. O que você faz, Kelly? 3 homens. Capacitação da graça, gente. Mas precisa de graça, gente. Claudinha, o que você faz, Claudinha? O que você faz, Claudinha? Capacitação da graça, gente. Qualquer coisa, por mínima que nós formos fazer, é manifestação de graça. Por nós mesmos nós não conseguiríamos. E não adianta a pessoa falar, eu sou mais capacitada porque eu dirijo uma empresa. A gente precisa de graça para cuidar da família, para cuidar do marido, para cuidar das filhas, para administrar a casa. Só pela manifestação da graça. Se não for por graça, a gente não consegue. E o mais grave de tudo isso, quando a gente remete para nós o mérito de estar conseguindo fazer, a gente ofende a graça. Sabia? Quando eu acho, eu faço porque eu aprendi com a minha mãe que é assim que cuida de casa. A gente ofende a graça. Não que os exemplos da mãe não sejam bons, mas a capacidade para tal vem de Deus. Senão a gente não consegue. Não é? A capacitação vem da graça. E a graça é Cristo. É manifestação da vida de Cristo. E quando eu não remeto para Cristo, quando eu não remeto para a graça, as coisas que eu tenho conseguido fazer, eu estou ofendendo a graça. Não tem manifestação de graça lá, Léo? Não tem? Não precisa? É graça, gente. Não adianta a Ana chegar e falar, eu consigo, sou mulher de fibra, cuido da minha casa, trabalho fora e faço isso e faço... É graça. Só consegue pela graça. Por mínimo que seja. Não adianta falar, porque a Ana tem tantos filhos. Tem gente que tem um só, já está querendo entregar os pontos, porque acha que não consegue. Mas precisa depender da manifestação da graça. Não é? Se eu não remeto isso à condição da graça, à capacitação da graça, a gente está ofendendo a graça. Achando que é mérito nosso. Porque a gente se esforça, porque a gente faz, porque eu estudei, porque eu tenho diploma tal, porque eu quero fazer tal coisa. É graça. É
manifestação da graça. E a gente não pode ofender a graça achando que foi por nós mesmos que nós conseguimos. Não podemos. Quando eu substituo a manifestação da graça por minha própria capacitação, eu estou substituindo o próprio Cristo, porque se Cristo é a manifestação da graça, ou melhor, se Cristo é a graça, eu estou substituindo Cristo. Na história da minha vida, nas minhas conquistas, né, nas habilidades que eu tenho conseguido desenvolver, eu estou substituindo Cristo. Por isso nós precisamos todos os dias reconhecer que tem sido por graça. Amém? Precisamos todos os dias reconhecer que tem sido por graça. Tem sido por graça. E não só como desabafo na hora que dá vontade de suspirar, que a gente fala, ai, se não fosse a graça. Mas por entendimento. Só pela graça. Porque sem graça a gente não conseguiria. Sem a manifestação da graça, sem a capacitação que vem do Senhor para nós por meio da graça, por nós mesmos nós não conseguiríamos. Nem ser salvo, nem estar aqui nós íamos conseguir, porque estamos aqui pela graça. Você está aqui pela graça. Foi a graça que te deu condição de reconhecer que só em Cristo a gente pode ter essa nova vida e ser livre da condição que nós tínhamos antes. Foi a graça. Então nós não podemos substituir a graça. Nós não podemos confiar na nossa própria força. Nós precisamos confiar e depender da graça. Porque isso é depender do próprio Deus. Para solucionar os seus problemas, você precisa depender da graça. Para buscar respostas para as dificuldades da sua vida, você precisa depender da graça. Amém? Nós lemos lá em Daniel 1,17, eu acho, 2,17. Fala que quando aconteceu aquele problema lá, que ninguém sabia dar a resposta que o rei queria, e o rei mandou matar todo mundo que não tinha resposta para dar, o texto fala, na minha versão fala assim, Daniel chegou em casa e contou o problema para os seus amigos, e pediu que orassem e buscassem a Deus. Para quem você conta seus problemas? Para quem você pede ajuda na hora de resolver os problemas? Sabe o que a gente faz? Ou a gente não conta para ninguém, carrega o problema sozinho, ou a gente vai e procura solução sozinho para o problema, sem a dependência de Deus. Coloca no Facebook, né? Pensando que Deus vai ler e ainda vai curtir. Não é? Tem gente que conversa com Deus no Facebook, é verdade? Pensando que Deus vai ler. Os nossos problemas, não que nós seremos livres dos nossos problemas, mas a gente precisa reconhecer que a condição, a capacitação e as respostas, as estratégias para resolver os nossos problemas vão vir de Deus. Nossos amigos ou nós, até mesmo na melhor das intenções de tentar resolver, a gente pode errar a fonte, onde a gente vai buscar a solução. Quantas vezes a gente já não se precipitou em resolver algum problema por nós mesmos? Quem nunca se precipitou resolvendo um problema por si mesmo? Não é? Quem nunca? Mas nós precisamos reconhecer que a graça de Deus nos dá condição para alcançarmos respostas, por mínimas que seja, porque a gente acha que Deus está só para responder problema grande, só para nos ajudar a solucionar problemas de dimensões maiores. Mas a Bíblia diz que quem é fiel no mínimo, no pouco, vai ser no muito também. Se você reconhece Deus nas mínimas coisas, você vai aprender a reconhecê-lo nas coisas, né, mais complexas também. Por isso a gente precisa ter essa consciência. Não vem de mim, não depende de mim, não parte de mim, mas é a graça de Deus em mim. E o contrário, né,
do que as pessoas enxergam, quanto mais eu consigo, quanto mais eu vou me graduando, quanto mais eu vou alcançando posições, eu preciso ir reconhecendo, é a graça se manifestando, é a graça se manifestando, é a graça se manifestando. Só que o que acontece é, olha eu conseguindo, olha eu conseguindo, olha eu conseguindo. Principalmente quando o valor lá no Olerite vai aumentando. Olha eu conseguindo, olha eu conseguindo, olha eu conseguindo. Ultimamente não tem mudado muito, né? Os valores nos Olerites, né? Mas a gente precisa reconhecer, é por graça. É por graça. Se você tem sido reconhecido no seu trabalho, é a graça se manifestando. Talvez você não é reconhecido lá pelo seu patrão lá, que muda o seu salário, te coloca numa posição melhor ou de reconhecimento. Mas às vezes seus colegas de trabalho te reconhecem. É a graça se manifestando. Se os seus vizinhos lá te veem diferenciado, é a graça se manifestando. Se na escola as pessoas veem seu filho diferenciado, é a graça se manifestando. Precisamos depender todos os dias dos benefícios da graça. Amém? Precisamos colocar a graça no lugar que lhe é devido. Porque se nós substituímos a graça por méritos próprios ou por reconhecimento de pessoas, nós ofendemos a graça. Nós ofendemos a graça. E a Bíblia fala que, a exemplo de Daniel e de muitos outros, que eles reconheceram que a capacidade deles veio de Deus. A ponto deles terem corrido o risco de perder suas próprias vidas, mas eles não iam negar a verdade que eles carregavam. Às vezes a gente negocia com pessoas, com situações, negociamos posições para a gente conseguir ser reconhecido. Mas por nós mesmos nós nunca seremos reconhecidos. Podemos até ser reconhecidos, mas os benefícios, os frutos que virão, não serão com fonte da graça. Então deixe que a graça nos leve, que a graça nos conduza, que a graça se manifeste através de nós, porque nós permanecemos na fonte correta. Que a gente aprenda todos os dias a abrir mão, a dizer não, assim como Daniel disse. Isso não vai manifestar graça. Isso não faz parte da fonte da graça. Isso não faz parte da vida de graça. Isso não faz parte dos benefícios da graça. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Assim como Daniel disse não. Eu não lembro se é Neemias ou se é Esdras, que fala que eles também abriram mão de comer a comida do rei. As pessoas falam do jejum de Daniel, que durou acho que 21 dias, e eu estava lendo lá, não lembro agora se estava em Esdras ou em Neemias, mas eles estavam lá em construção e o texto fala que eles ficaram 120 dias sem comer a comida do rei. Então a gente precisa estar disposto a abrir mão, a se abster de coisas que não tem parte e nem tem fonte da graça. Para que tudo que nós façamos, por mínimo que seja, traga a manifestação da graça e da vida de Deus em nós. O que acontece é que, às vezes a gente tenta solucionar as coisas por nós mesmos ou antecipar as coisas por nós mesmos, e a gente vê que as pessoas aparentemente estão se dando bem, ou estão avançando, ou a sociedade está indo num ritmo mais acelerado, e a gente quer acompanhar o curso das coisas. Mas deixe as coisas acontecerem conosco no tempo certo, para que a graça se manifeste. E é uma forma de Cristo ser conhecido e de você manifestar Cristo através da sua vida. Amém? Não deixe que os problemas, que os medos, que as frustrações te levem a precipitar, a tomar decisões. Te leve a precipitar, a se afastar de Deus e começar a caminhar pela sua própria força, pela sua própria capacidade. Reconheça isso todos os dias. Você é o que é, você tem o que tem, você está onde você está, na condição que você está, mas é por manifestação da graça. Amém? Abra sua Bíblia lá em Marcos 4. Marcos, capítulo 4.
verso 40. Marcos 4, 40. O texto fala, né, quando Jesus acalmou a tempestade, e aí a gente já sabe como funciona, né, como se deu a história. Jesus estava dormindo no barco, aí os discípulos foram lá, apavorados, acordaram ele para ajudá-los. Jesus repreendeu a tempestade e assim foi. E aí aqui no versículo 40 Jesus diz para eles: então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Sabe o que eu aprendo aqui? Que os nossos medos e as nossas inseguranças são proporcionais ao quanto conhecemos de Cristo. Eles estavam com Jesus no barco. E a Bíblia diz aqui que eles estavam apavorados. Os meus medos, as minhas inseguranças, têm a proporção do quanto eu conheço a Cristo. Porque a Bíblia não nos ensina, Jesus não nos ensina, se nós estamos nele, nós podemos estar seguros? E o texto fala aqui, eles falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam com Jesus, mas eles não tinham consciência do que Jesus era capaz de fazer. Eles estavam com Jesus, mas eles estavam aqui apavorados. Sabe que isso ensina para mim, ensina para você? Que a gente precisa conhecer quem está no nosso barco. Eu preciso conhecer quem está no meu barco. Você precisa conhecer quem está no seu barco. Jesus estava lá descansando, dormindo. A gente precisa saber o que significa ter Jesus no barco. Você precisa saber o que significa carregar Jesus. Eu preciso saber o que implica carregar Jesus. A Bíblia diz aqui, o texto fala aqui, eles estavam no barco, Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo, mas eles estavam apavorados. Tem situações que vêm para nos tirar a paz, para nos apavorar também. Mas eu preciso ter consciência de quem está no barco comigo. Ou melhor, de quem está no meu barco. Porque Jesus não é só um mero tripulante no meu barco. Ele está no barco comigo. Você precisa saber o que significa ter Jesus no seu barco. As situações não vão te apavorar. Os medos não vão te perseguir. As inseguranças não vão tirar a sua consciência de quem está no barco com você. Por isso eu repito. Os meus medos, as minhas inseguranças, a minha falta de esperança são proporcionais ao quanto eu conheço de Cristo. Porque quanto mais eu conheço de Cristo, mais seguro eu fico, mais o medo diminui, mais as incertezas vão embora, porque eu sei quem está no barco. E aí a gente vai alcançando níveis de até conseguir dormir no meio da tempestade, porque Jesus dormiu. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia a posição que ele ocupava e ele conseguiu dormir. Mesmo a tempestade gritando lá fora, quando ele foi deitar, não tinha tempestade. A tempestade se deu no alto mar, mas enquanto a tempestade começou a balançar o vento, a chuva, o barulho, e eles foram se apavorando, Jesus continuou dormindo. Lembra que eu ministrei aqui na última vez? Às vezes um mínimo ruído já tira o nosso sono. Jesus não, Jesus continuou dormindo no meio da tempestade. De madrugada, quando o vento bate mais forte lá na sua janela, você já abre o olho, não é? Imagina em alto mar, barco balançando. Né? Esses meninos que vão... Você já foi para o alto mar pescar? Esses meninos que vão para o alto mar devem imaginar como que é. Eu não quero nem imaginar
como deve ser em alto mar. Por isso que eu gosto só de piscina, que eu sei onde é o fundo. Né? Mar eu morro de medo. Eles ficaram apavorados tendo Jesus no barco. A gente precisa aprender. Eu preciso aprender. Você precisa aprender. Todos os dias precisamos aprender o que é ter Jesus no nosso barco. Olha outra coisa que eu escrevi aqui, ó. Ter Jesus no barco não é sinônimo de ausência de tempestade. Jesus estava no barco e a tempestade veio mesmo assim. O fato de você ter Jesus aí na sua vida não significa que você não vai passar por tempestades. Eles estavam lá, Jesus no barco, e a tempestade veio do mesmo jeito. Às vezes a gente pensa que porque a gente tem Jesus, a gente vai caminhar nas nuvens, né? Nada vai nos acontecer. A gente interpreta errado, 1000 vai cair a um lado, 10.000 à direita, e nada vai nos atingir, porque nós somos imortais com Jesus, né? Como é que chama lá o filme? Guerra Infinita é para os fracos. Né? Jesus no nosso barco, a gente comanda toda a história, ninguém nos atinge, ninguém faz nada, a gente vence e vamos que vamos. Mas não é essa a realidade. Ter Jesus no nosso barco não significa que nós não passaremos por tempestades. E quando a tempestade vem, a gente precisa saber quem está conosco no barco, aonde a gente busca respostas, como a gente deve se comportar. Jesus falou para eles: por que vocês estão assim? Por que vocês estão assim? Eu acredito que seja a mesma indagação que ele fez lá para o outro moço quando perguntou para Jesus mostrar o caminho. Eu estou tanto tempo com vocês não sabem qual é o caminho. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda têm medo na tempestade. Eu estou há tanto tempo com vocês, né? Ou vocês declaram que estão há tanto tempo comigo e a tempestade ainda apavora. A tempestade ainda tira o sono. A tempestade ainda traz insegurança. O problema é que a gente foca muito, né, nas tempestades, nas situações externas e esquece de focar naquele que está no barco. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Uma coisa é Jesus estar dormindo enquanto nós navegamos em direção ao propósito, governados pela sua vontade. Uma coisa é Jesus estar lá, sossegado no nosso barco, enquanto a gente, né, segue em direção ao propósito, mas é Ele que governa. Outra coisa é quando eu coloco Jesus para dormir e eu dirijo a navegação do jeito que eu quero. Colocar Jesus para dormir num sentido figurado, né? Eu sei que vocês entendem. A gente coloca Jesus para dormir, a gente coloca Jesus para escanteio e a gente toma a direção da embarcação. A gente governa. Nós dirigimos do jeito que a gente pega lá na direção e a gente dirige do jeito que a gente acha. E aí depois vem os problemas, depois vem as dificuldades. A gente tem que sair gritando para Jesus acordar. A gente tem que sair gritando para Jesus despertar. Por quê? Porque nós tentamos conduzir do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. Por isso nós precisamos conhecer aquele que está no barco conosco, para que Ele tome a direção, para que Ele nos conduza aonde nós precisamos chegar, seguros e cientes de quem está no barco conosco. Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses para a gente encerrar. Colossenses capítulo 4. Eu tenho lido e eu tenho orado esse texto ultimamente. E eu tenho declarado esse texto sobre nossas vidas, sobre nós, Ninho das Águias. E
Eu tenho declarado isso sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu tenho lá uma relação lá do nome de todas as famílias aqui da tribo Ninho das Águias. E aí eu declaro esse texto e eu declaro o seu nome, eu declaro o nome das pessoas que estão com você na sua casa. Porque essa tem sido não a verdade, mas essa tem sido o desejo do meu coração todos os dias, porque eu tenho conhecido ultimamente, né, e a Escola de Fundamentos tem nos ajudado a deixar isso mais claro, que Jesus, durante todo o tempo que Ele esteve aqui, Ele só se importou em fazer a vontade do Pai. Só se importou com isso. A comida dele era a vontade do Pai, o serviço dele era a vontade do Pai, a bebida dele era a vontade do Pai. Todo o tempo que Ele esteve aqui, Ele estava envolvido com a vontade do Pai. As pessoas falavam, Jesus vai fazer isso, Jesus vai descansar, Jesus, não é mais momento, vamos para tal lugar. Jesus falou, eu estou comprometido com a vontade do meu Pai. E aí, quando eu estava lendo esse texto, aí eu comecei a orar isso, para que o Senhor nos firme na vontade do Pai todos os dias. Para que o Senhor nos fundamente na vontade do Pai todos os dias. Porque, humanamente falando, eu não consigo dimensionar, assim, com a minha mente humana, como Jesus se sente em nós. Sabendo que durante todo o tempo que Ele estava aqui, né, na condição humana, Ele se inclinou só para a vontade do Pai. Mas agora Ele está em nós, e nós, a gente oscila. Um dia eu faço a vontade de Deus, um dia eu faço a minha. Em tal área eu estou fazendo a vontade de Deus, em tal área eu estou fazendo a minha. E a gente tem o benefício da própria vida de Cristo em nós, que só fez a vontade do Pai. Só que a gente ainda está patinando entre a nossa vontade e a vontade do Pai. E por isso eu tenho orado isso por nós nesses últimos tempos. Que a gente esteja sempre firme na vontade do Pai. Sempre firme na vontade do Pai. Amém? E estar na vontade de Deus é fazer aquilo que lhe agrada, é conhecer aquilo que Ele conhece, é pensar como Ele pensa, é falar o que Ele fala, é dizer não para aquilo que Ele diz, é estar nos lugares que Ele estaria, é preferir não estar em tal lugar se Ele não vai estar, ou melhor, se não vai manifestar a vida dEle em tal lugar, porque estamos firmes e convictos na vontade dEle. Amém? Colossenses 4, verso 12. E Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. E agora é essa parte que eu tenho declarado sobre nossas vidas. Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Amém? Que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuemos firmes em toda a vontade de Deus. Que nós alcancemos essa condição. Como pessoas maduras, convictos, estejamos firmes na vontade de Deus. Que caminhar juntos como o tribo Ninho das Águias não faça a gente pensar que tudo isso faz parte da vontade do Dario, da vontade dos 5 ministérios, mas que a gente esteja firme na vontade de Deus. Porque se a gente começa a olhar para o que ou é vontade de um, ou é o que o outro pensa, ou é o que o outro faz, a gente tira o foco da vontade de Deus. Mas se eu alcanço essa condição de estar maduro, eu vou conseguir enxergar a vontade de Deus em toda e qualquer situação, em toda e qualquer direção, em todo e qualquer tempo da nossa vida, seja na nossa responsabilidade na nossa casa, seja na nossa condição aqui como comunidade de fé. Precisamos estar firmes, convictos e plenos de toda a vontade de Deus. Senão a gente começa a remeter para homens algumas situações ou algumas condições, mas que tudo seja pela vontade de Deus,
Que tudo seja pela vontade de Deus, que você conheça quem está no seu barco, que você conheça o que significa ter Jesus no seu barco, o que significa ter o Cristo aí no seu barco. E qual é a vontade dele para que o seu barco siga na direção correta. Amém? Queria que você se colocasse de pé agora, para que nós orássemos. Que todas as nossas convicções, que tudo aquilo que você acredita, que tudo aquilo que você faz, que tudo aquilo que você almeja, que tudo aquilo que você deseja, esteja na vontade de Deus. Que tudo aquilo pelo qual você tem investido a sua vida, esteja na vontade de Deus. E nessa vontade esteja todo o seu prazer. Porque foi assim com Cristo. Em fazer a vontade do Pai, estava todo o prazer dele. Esse era o prazer de Cristo. Que você entenda que tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, é por graça. É por graça. Que você enxergue que se você tem capacidade de cuidar bem da sua casa, é por graça. Se você tem condição de dirigir um carro e você passou na primeira lá na autoescola, foi graça. Não é porque você é bom, não, foi graça. É manifestação de graça. A gente precisa ir reconhecendo o Senhor nas mínimas coisas, para que outras vontades, para que outras inclinações não ocupem o lugar do Senhor no nosso barco. Porque senão, quando vierem as tempestades, você vai sentir medo. Quando vierem os vendavais, você vai ficar apavorado. Reconhece o Senhor em todas as coisas. Tem um texto que fala que nós temos que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Reconhece a graça do Senhor, reconhece a capacidade do Senhor. Não se meça, né, por quem está em posições que aparentemente possa ser as melhores posições. Reconhece o Senhor no lugar que você está. Reconhece o Senhor na posição que você está. E o Senhor te fará conhecido. Ou melhor, o Senhor se fará conhecido através de você, na excelência daquilo que você faz, porque é por manifestação de graça. Amém? Que as coisas que você almeja alcançar no futuro, ou posições que você almeja alcançar, que estejam firmadas na vontade de Deus. E eu só conheço a vontade de Deus quando eu conheço quem Ele é. Quando eu sei quem Ele é. Quando o meu prazer está nele, em fazer a vontade dEle, Ele me revela a sua vontade. Amém? Comece a orar e falar com o Senhor. Que você o reconhece como aquele que tem a direção do seu barco. E que se às vezes a tempestade te apavora, que às vezes a tempestade te leva a se precipitar em tomar decisões, ou em correr, ou gritar por ajuda, aonde não deveria buscar, que você diga para o Senhor que você quer só confiar nele. Que você só confia nele e confia na vontade dele. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhece o Senhor se Ele não estiver nos seus caminhos, se você está tomando decisão por você mesmo, se você está fazendo escolhas por você mesmo. Reconhece o Senhor, reconhece o Senhor. Senhor, nós declaramos nessa manhã que nós dependemos de Ti, Senhor. Reconhecemos nessa manhã que toda a nossa capacidade vem do Senhor. E a Sua palavra diz que o Senhor nos fez competentes. O Senhor nos fez capacitados, Senhor. Nada que temos, nada que somos, conseguimos por nós mesmos, Senhor. E às vezes o nosso orgulho, a nossa arrogância nos fazem achar que foi por nós, nos fazem pensar que estamos em posições por nós mesmos, Senhor. Obrigado porque é assim, porque foi o Senhor que nos fez capazes, foi o Senhor que nos fez, para que nós possamos remeter ao Senhor todas as coisas que temos, que somos. Obrigado, Senhor, pelas habilidades profissionais que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelas habilidades intelectuais que o Senhor nos deu.
Obrigado, Senhor, pelas habilidades manuais que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado pela capacitação do Senhor. Obrigado pelo Teu Filho em nós. Obrigada, Jesus, porque você é a expressão da graça do Pai que nos alcançou. Que todos os dias nós Te reconheçamos, Senhor. Que todos os dias nós manifestemos, nós demos espaço para que essa graça se manifeste. E deixando que a graça do Senhor se manifeste, essa é uma maneira de que as pessoas Te conheçam. A Bíblia diz que houve uma época lá na Babilônia que o rei reconheceu que a capacidade de Daniel vinha do Senhor. E ele liberou um decreto falando que todas as pessoas deveriam adorar o Deus de Daniel. Senhor, que as pessoas reconheçam o Senhor em nós. Que o Senhor apareça mais, que o Senhor apareça mais, que o Senhor apareça mais. Para que o nome do Senhor seja mais ouvido que o nosso. Para que a verdade do Senhor seja mais proclamada do que a nossa. Para que as convicções do Senhor e a sua vontade sejam mais conhecidas do que a nossa. E que a pregação do Evangelho para nós, Senhor, não seja por proclamações nas praças, nos locais públicos, Senhor, nas redes, Senhor, de televisão, Senhor, na internet. Que a maior proclamação do Evangelho do Senhor seja a manifestação da sua vida através de nós. E assim como aconteceu lá naquele reino, houve um decreto, um edito para que todos adorassem o Deus de Daniel. Senhor, que todos conheçam o Deus que nós servimos, Pai. Eles não falaram que todos reconheçam Daniel pela capacidade que ele tem. Eles disseram que todos adorem o Deus que Daniel adora. Que todos se voltem para o Deus que Daniel crê. Que todos se voltem para o Deus que Daniel carrega. Senhor, se Daniel alcançou essa posição e na época que Daniel viveu, o Senhor ainda não morava nas pessoas como o Senhor hoje mora em nós. Daniel Te buscava e o Senhor o respondia e o Senhor o visitava. Mas hoje nossa condição é muito mais privilegiada do que a de Daniel, Senhor. E olha para nós para que a gente manifeste muito mais que Daniel manifestou. Porque hoje o Senhor está dentro. Hoje o Senhor está em nós. Ajude-nos, Senhor, a manifestá-lo. Só que antes de Te manifestar, Senhor, nós precisamos Te conhecer. E precisamos saber qual é o significado de Te carregar em nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da Sua vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da Sua vida em nós. Manifesta e revelada a nós, Senhor. Não tenha pressa de deixar de falar com o Senhor. Continue falando com o Senhor. Talvez o momento mais sossegado que você tenha de fazer isso é aqui. Continue derramando seu coração diante dele. Continue reconhecendo que ainda tem tempestades que te apavoram. Continue reconhecendo que ainda tem tempestades que mostram seu medo, sua insegurança.
vida do Senhor seja o bem mais precioso que você reconhece, que você tem, que você carrega, que precisa ser cultivado todos os dias, que precisa ser desenvolvido todos os dias. Amém? Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, sua